Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais uma excelente live aula. Mais uma aula com conhecimento da nossa religião tradicional Yorubá. Vou aguardar um pouquinho para começar a falar. Por enquanto, 10 pessoas estão online, esperando todos entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. São 21 horas. Obrigado, Siri. São 21 horas. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo para mais uma live aula muito esperada, né? Muita gente babá. Tô ansioso para a nossa aula de hoje. Finalmente, o dia e horário da nossa aula chegou. Agradeço a toda a credibilidade, a toda a confiança, a toda a atenção, todo o carinho que eu recebo de vocês. É muito gostoso sentir esse afeto que eu recebo de vocês. Para quem é novo aqui, como é o funcionamento da live? Olha, bastante gente entrou, bacana. Como é o funcionamento da live? Durante o dia eu coloco um post no Story, onde eu peço a ajuda de vocês para que me ajudem a montar a pauta da nossa live com as curiosidades, a fim de fazer uma live mais organizada, com tudo aqui anotado, que eu deixo tudo anotado para não esquecer nada. Ali vocês colocam as perguntas, eu e minha equipe, a gente monta uma pauta bem bacana para vocês, tá? E a nossa pauta de hoje, né, aproveitar o mês de agosto, onde no Brasil é muito cultuado esse orixá, Obá Luaiê, onde eu trago vários conhecimentos, várias informações sobre esse orixá maravilhoso, certo? Pessoal, quero saber de onde vocês estão falando, porque eu sei que a live Exu, né, o rei da comunicação, o orixá da comunicação, leva para o mundo todo. Esses dias tinha uma pessoa do Japão assistindo a nossa live, isso é incrível. Muito bacana. Vocês são de onde? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Maria José, underline Ogum. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Joselino, Calé, babá, Calé, o orixá abençoe, querido. Sejam todos muito bem-vindos. Bacana, é um prazer, pessoal, ter vocês hoje aqui. Eu amo isso que eu faço, eu amo passar o conhecimento, eu amo ensinar. Ainda mais que uma religião que não é tão conhecida aqui no Brasil, né? Santa Catarina, a Carla é de Santa Catarina. Tá vindo da zona norte do Rio de Janeiro. Carlos do Rio. Ó, o pessoal do Rio tá firme aqui. Salvador, querida Bahia. Lícia de Salvador. Santa Catarina, Carla Cunha. Bacana, hein? Tomar aqui meu cafezinho. Que maravilha. Ó, Poços de Caldas. Douglas. Bacana, hein? Vamos esperar 5 minutinhos para que a gente comece a nossa aula. Certo? Tô aqui com meu cafezinho, com a minha água. A pauta aqui, ó, bem montada, bem bolada para vocês. Só um lembrete, pessoal, dia 17 de setembro teremos o nosso curso de Olodés, Admu Olodés, onde estarei falando sobre os orixás caçadores bem profundo, ensinarei magias, ensinarei comidas para esses orixás, tá ok? Ó, a Isis Bittencourt acabou de entrar diretamente do Egito, poderosa, minha produtora, ajuda a me organizar. Eu, sem ela aqui, não teria live, então agradeçam a ela, bota palmas aí, ó, pra Isis. Obrigado por me ajudar aqui. Certo, pessoal? Ibaxé, minha querida São Salles. Luísa, Pierre, ancestral. Tudo bom, querida? Nathalie, Bezinha. Estão lá na cozinha preso para que eu tenha paz aqui de ministrar essa aula maravilhosa para vocês hoje. Certo? Falar um pouquinho aqui, pessoal, do post que eu coloquei de frutas no meu feed. Um post bem interessante. E aqui no Brasil existe certas quizilas onde determinado orixá
tem problema com a jaca, ou com a mexerica, ou enfim. Isso é somente no Brasil, tá, pessoal? Em solo iorubá, isso não procede, isso não existe. Então, quando eu falo sobre oferecer frutas para orixá, não tem problemas nenhum. Eu não conheço, eu nunca li, minha família, eu posso falar baseado pela família que eu sigo, o tradicional iorubá, a gente vê Oxóssi, Oxum, não tem problema nenhum com jaca, com mexerica, com melão, enfim. Então, pode oferecer mexerica à vontade, porque isso não vai causar nenhum problema. Dentro do culto tradicional iorubá, onde os orixás surgiram, né, de onde veio, da Nigéria para o Brasil, da África para o Brasil, né, essa questão de Kizila, Oxum não gosta de mexerica, Oxóssi de jaca, enfim, isso não existe, tá? Aí eu fiquei de esclarecer isso ao vivo, aí eu botei aqui anotado para a primeira informação. Isso aí é uma coisa que só existe no Brasil, na verdade. Tá certo? 5 minutinhos, já começou a live. Papel, caneta, já ia falar lápis e caneta na mão, não. Papel e caneta na mão. Vamos começar a nossa live, a aula maravilhosa no dia de hoje, agradecendo primeiramente a vocês pelo incentivo, pelo carinho, porque todos sabem que a correria aqui no templo é muito, a gente trabalha muito, o Exu traz, digamos, muito trabalho para que a gente dê conta, ajude, resolva os problemas, enfim. E eu procuro tirar pelo menos assim, ó, no finalzinho do expediente do dia de hoje, 9 horas da noite, bem tardezinho, muitos de vocês já estão em casa, já chegaram do trabalho, já estão relaxando, para se preparar para o dia seguinte. E a gente combinou de toda quinta-feira, 9 horas, ser o horário da nossa live. E aqui estamos nós, tá? O tema de hoje é o orixá Obaluayê. Hoje teremos bastante conhecimento, se eu não me engano, em torno de 30 conhecimentos sobre esse orixá, certo? Por quê? Como que esse orixá é cultuado na África, certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Baba Ifatolu. Se você é novo aqui, eu me chamo Baba Ifatolu, tá? Recebi esse nome Ifatolu na Nigéria, na minha iniciação de Ifá. Meu segundo nome, Odediran, recebi esse nome na minha iniciação de Egungun, na Nigéria. E eu gosto de fazer esse trabalho bem bacana de não desmistificar, mas sim trazer o conhecimento da África para o Brasil e mostrar para vocês que a religião dos orixás, ela existe na Nigéria, existe na África, no berço, e é muito forte ainda, e é muito diferente do candomblé. Eu não sou de Umbanda, eu não sou de candomblé, eu sou de uma outra religião chamada tradicional iorubá, ou chamada de Isese Lagba, ou Essim, Orixá e Bilé. De orixá, né, na Nigéria, e eu pertenço a esse culto, tá certo? E eu gosto de avisar em todas as aulas para evitar conflitos, porque a nossa religião já é uma religião onde nós não temos união. A maioria das casas é uma rival à outra, ou uma verdade é melhor que a outra, e eu estou aqui para Paulo chegou, seja bem-vindo. Paulo, senti sua falta aqui, botando oi babá, já cheguei, chegou atrasado, em 7 minutos de atraso. E eu estou aqui para quê? Para desmistificar isso, pessoal. Existe várias verdades dentro do culto dos orixás, não existe uma verdade absoluta, certo? A verdade da minha casa é diferente da verdade da sua, que é diferente da verdade da outra, e o que importa, todos guiarem para o bem, todos guiarem para a positividade, todas as verdades guiarem para o bem-estar de cada um, certo? E o respeito acima de tudo. Ou seja, a minha verdade não é absoluta. Eu estou trazendo conhecimento dentro da minha religião, da religião que eu sigo, da minha família, que até mesmo na África,
A verdade, ela muda de casa para casa, de família para família, de cidade para cidade, tá certo? E dentro da minha coletânea, no meu conhecimento, tudo que eu tenho escrito, anotado, salvo, pesquisado sobre esse orixá, porque eu pesquiso... Um escutinho aqui. Eu pesquiso sobre os orixás, faço um apanhado. O que eu posso trazer ao vivo, que é muita coisa, eu explico para vocês, trago para ficar documentado, registrado, gravado, porque não adianta a nossa religião eu ser mais um para pegar esse conhecimento, guardar debaixo do braço e bem velhinho, quando estiver bem velhinho, levar para debaixo da terra comigo. A nossa religião é uma religião oral, nós não temos uma Bíblia, ou seja, nós temos que passar para frente a fim de nossa religião perpetuar na existência, certo? E prego a união dos devotos, união dos sacerdotes, tá? Para unirmos força e assim acabar com esse preconceito que existe dentro da religião dos orixás, religião dos pretos, dos negros, certo? Vamos acabar com esse preconceito. Porque se você vê, os evangélicos são unidos, os católicos são unidos, aí quando chega no candomblé, não, o candomblé é melhor que Umbanda, Umbanda é melhor que Icessé, que é melhor que, enfim, não existe. Todas as religiões que levam para o bem, a positividade, os orixás são boas, são bem vistas, todas que levam para o sagrado. Certo, pessoal? Vamos falar sobre esse orixá muito popular aqui no Brasil, muito cultuado no mês de agosto, onde na Nigéria isso não procede. Eu vou explicar durante da live qual é o mês que esse orixá é mais cultuado na África, na Nigéria, e o porquê desse mês. Muito interessante. E esse mês não é agosto. Então fica, porque a live de hoje só vai agregar muito conhecimento na vida de vocês. Certo? Falei sobre o post, tá? Vamos lá. Para quem não sabe como é o funcionamento, eu deixo tudo aqui anotado a fim de não esquecer nada, porque é muito conhecimento. Imagina gravar 33 curiosidades na cabeça. Com certeza alguma coisa ia passar despercebido. Então eu anoto tudo aqui e passo tudo online para vocês. Vocês anotem e anotam aí, certo? Saponã é o verdadeiro nome deste orixá. O Baluayê é um dos nomes que ele ganhou quando esteve na terra, quando esteve aqui na terra, que significa o rei que é o senhor da terra. Então, pessoal, eu quero deixar bem claro o seguinte: o Baluayê é o nome que ele recebeu quando ele veio para a terra, tá? Quando ele veio para a terra na criação do mundo, tá? E a saudação desse orixá é Cabieci Obaluayê. Cabieci Obaluayê. Cabieci não é usado somente para Xangô. Cabieci é usado também para Obaluayê. Cabieci significa salve a coroa do rei, porque Obaluayê também foi o rei. Eu vou explicar mais à frente, está aqui anotado, de onde ele foi o rei e o porquê, tá? Oba, o nome já diz rei, Luayê é o rei da terra, tá? E Saponã é o primeiro nome, onde nos contos, nos itãs de Ifá, nos itãs de Erin de Logum, na sabedoria litúrgica dos orixás, dizem que Saponã é o nome desse orixá. E ele recebeu o nome de Obaluayê, esse título de Obaluayê, quando ele veio para a terra, certo? Suas cores principais são o vermelho e o preto, certo? Mas dependendo de cidade para cidade, também é comum você ver vermelho, preto e branco para esse orixá. E isso se assemelha muito aqui no Brasil, onde usa também vermelho e preto como as cores desse orixá. E também na Umbanda é normal ver preto e branco para esse orixá, tá? E é bom esclarecer que na África também é vermelho, preto ou vermelho, preto e branco. Estou aqui com meu fio de contorno reverenciando o Baluayê, certo? Vermelho e preto. A palavra Omolu significa aquele que é filho de Olu. Olu, e existe um itã que diz Omolu, aquele que é filho de Olu. Olu significa Eledumare, tá? Eledumare, Olu, o filho de Deus, o filho de Eledumare, tá ok? E é bom, pessoal, vocês prestarem bastante atenção à diferença de Omolu, Obaluayê e Nanã Buruku.
tá? Isso ficou muito mal interpretado aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente acredita que o Molu é o velho, o Baluayê é o novo, certo? Mas na África não. Na África isso é bem diferente. Certo? Na Nigéria é visto como o Molu, certo? Então essa questão de o Molu é o velho masculino e o Baluayê é a versão dele mais nova, não, isso não procede na África. É bom deixar isso bem claro para vocês. Quando eu falo o Molu, eu estou falando nanã. Certo? É assim que funciona na África, é um pouco diferente aqui no Brasil. É assim que a gente cultua. Então, é normal a gente sempre falar o Baluayê, o Baluayê, o Baluayê, tá? E quando a gente vai rezar, chamar, invocar, fazer algum ebó, algum sacrifício para Nanã, a gente chama o Molu, que seria Nanã, certo? Vocês entenderam? Ficou bem explicada essa questão, porque essa foi uma das perguntas que mais fizeram no box de perguntas. Babá, qual é a diferença de Omolu para o Baluayê? E tá aí explicado para vocês. Omolu, orixá feminino, exatamente, Luísa. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Vânia de Oiá, certo? Deixa eu ver aqui o próximo conhecimento. Isso. O Baluayê é um orixá, o Molu é outro orixá. Não são o mesmo, tá? Uma das perguntas que mais fizeram também... Tô online no YouTube? Não, né? Ixi, acabou que... Eu tinha programado para entrar no YouTube, mas não. Depois a Isis baixa e posta lá. Sem problema. Uma das perguntas que mais fizeram no box de perguntas foi o porquê da briga entre Xangô e o Baluayê, que muitos falam aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil existe, o Obá não gosta de Oxum e as duas brigam. E quando começam o toque no candomblé, se uma tiver, a outra sai. Pessoal, isso não existe dentro do culto dos orixás. Orixás são forças divinas, forças positivas, forças que já moram no céu, são evoluídos, digamos assim. Não existe brigas entre os orixás, tá? Oxum ama Obá, Obá ama Oxum e vice-versa. Não existe brigas entre o Baluayê e não existe briga entre Xangô, tá? Os dois são totalmente positivos. O Baluayê e Xangô eram muito amigos. E para outros estudiosos, eles eram até irmãos. Ambos estão relacionados ao poder do fogo, tá? Então, mais uma curiosidade aí para vocês. O Baluayê também tem ligação com o fogo. Conta a lenda local que quando Xangô deixa o trono de Oió, o Baluayê assume o posto passageiramente para proteger Xangô, o reino de Xangô, né? E por isso que o seu nome tem a palavra Obá, porque o Baluayê também ele foi rei de Oió por um pequeno período. E por isso, uma das saudações é Cabieci, Cabieci, salve a coroa do rei. Então, nesse conto, a gente pode perceber que Xangô e o Baluayê, os dois não tiveram brigas, tá? Os dois, o Baluayê assumiu o trono de Xangô
por um pequeno período para poder ajudar Xangô enquanto Xangô teve que estar ausente. Os dois não têm briga nenhuma. Viviane.costa pergunta: eu sou filha de Iabá? Não sei, Viviane. Viviane.costa pergunta: fiquei tonta. É exatamente isso. Omolu seria Nanã, tá? E Obaluayê é Obaluayê. Não existe qualidade. É Obaluayê e ponto. É assim que é cultuado na África. Ah, babá, mas eu cultuo a vida inteira Omolu, Nanã, Obaluayê, assim, e sempre deu certo. Exatamente porque a gente acredita que orixás são forças positivas, são forças divinas, são forças inteligentes, certo? Então não tem problema nenhum. Continua cuidando da forma que você cuida. Se faz bem pra você, se faz você uma pessoa melhor, então continua. Eu estou apenas trazendo para vocês o conhecimento da forma que é na África e existe diferença no Brasil. Ailton Nazi pergunta: boa noite, este babá é muito bom, ajudou meu filho com o senhor Doté, filho. Obrigado, querido, obrigado pelas palavras, queridão, lembro de você. Vamos lá, pessoal, conhecimento número 5. A lenda que diz que eles são amigos porque fez uma festa e não convidou o Obaluayê é inexistente. Orixá não briga com o outro. Essas criações são brasileiras. Essa questão de o Obaluayê não gosta de Xangô e vice-versa porque um fez a festa e não chamou o outro e os dois depois começaram essa briga. Isso não existe em solo iorubá, tá? Quem cria briga somos nós, seres humanos, espíritos que ainda estamos em evolução. Essa questão de briga de orixá não existe, tá ok? Pessoal, vocês estão entendendo bem? A live tá produtiva aí para vocês. Tá bem parado aqui, ninguém tá falando muito. Tipo, acho que vocês já estão parados porque devem estar anotando, né? Ou estão muito interessante. Ou tá muito interessante a live. Certo? Tomar aqui meu cafezinho. Ainda temos bastante tempo, é 1 hora de live. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. O café esfriou, deixa eu trocar aqui. Hoje a pauta de hoje, o assunto de hoje é Obaluayê. Tavim botou sim, Lídia botou sim, Viviane está ótimo, Lurre botou palmas. Bacana, pessoal. Então podemos prosseguir aqui no conhecimento. Vamos falar um pouco da pipoca do Obaluayê. Que bacana. Bom que vocês estão prestando atenção. A pipoca do Obaluayê, a famosa pipoca. A pipoca, pessoal, não é a principal iguaria deste orixá, tá? Na Nigéria, a pipoca não tem o simbolismo da doença saindo do corpo. Isso não existe em solo iorubá. Isso foi adaptado com o tempo aqui no Brasil, tá? A principal comida de Obaluayê é o ecuru e o ecurupupá, que é um ecuru vermelho, o ecuru que coloca dendê e fica avermelhado, certo? E o acarajé. Lembrando que o acarajé, na África, é acará. Acarajé significa acarainjé, é o ato de comer o acarajé. Ou seja, oferecemos acará, ecuru e ecurupupá. É a principal comida de Obaluayê. E a pipoca em si, ela não simboliza a doença saindo do corpo de Obaluayê. O simbolismo da pipoca é algo duro que despertou, que desembroxou, qual é a palavra? Que desabrochou. Algo duro que se tornou macio. E significa uma evolução, uma transformação. Simboliza aquela dificuldade que você está passando na sua vida, que houve uma transformação para melhor. Então, na África, no solo dos orixás, de onde os orixás nasceram, surgiram, esse é o simbolismo da pipoca. É transformar algo em ruim, algo que não é comestível, algo que é duro, em bom, em positividade, tá? Aquela dificuldade que você está passando na sua vida, transformar essa dificuldade em positivo. Esse é o simbolismo da pipoca. E aqui no Brasil, a pipoca simboliza a doença, a enfermidade passando, e isso não procede em solo iorubá, tá? Tavim pediu para traduzir essa comida. Ecuru é uma comida à base de feijão fradinho, Tavim.
É a base de feijão fradinho, como se fosse o acarajé. Só que o acarajé, ele é um bolinho frito, certo? Só que o ecuru não, ele é cozido ou ele é no vapor, tá? E o ecuru pupá é quando no preparo da massa coloca-se dendê. Coloca dendê, massa, bate, aí fica bem vermelhinho, aí ali cozinha. É o ecuru pupá. E o acarajé é comum aqui, eu acredito que vocês já conhecem aqui do Brasil, certo? Deixa eu tomar meu cafezinho para não esfriar. Aprendizado maravilhoso. Eleucia Ferreira colocou aqui. Amando a live, Jonathan. Que bom, fico feliz. Marcelo Carmona, muito bom. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Pessoal, foi uma novidade para vocês esse conhecimento da pipoca? Ivonildo colocou, para quem não conhece, o ecuru pupá é o abará. Mas se eu não me engano, o abará ele leva temperos, né? Tomate, cebola, pimentão, eu acho que batido. O ecuru pupá não, é sem temperos, tá? É só o próprio bolinho de feijão fradinho com dendê. Estou amando. Ah, que bom, Rita. Fico feliz que você esteja gostando. Alguém perguntou aqui, cadê? Subiu rapidinho. Rafael, existe alguma quantidade para colocar no ecuru e o acarajé? Então, Rafael, a gente não trabalha dentro do culto iorubá com quantidades. 7, 8, 9, não tem isso. É uma porção. Se você fez uma porção de um só, você vai oferecer um só e vai esfarelar e vai oferecer. Se tiver vários, vai também. Acarajé também não existe um número específico para oferecer para o orixá, tá? Essa transformação da pipoca pode ser em qualquer área da nossa vida? Bia pergunta. Bia Nogueira, sim, qualquer área. Geralmente é aquela dificuldade que você está passando. Seja dificuldade amorosa, é o jogo que vai indicar, tá? É na consulta que o sacerdote vai identificar ali e vai perguntar para o orixá. Orixá X. Por exemplo, Ogum é um orixá que ele come muita pipoca, simbolizando a transformação da vida da pessoa. Aquela pessoa que está com dificuldade de conseguir um emprego, Ogum através do oráculo, através do Obi ou dos búzios, do oráculo do sacerdote, enfim, ele pode ver a necessidade daquele orixá, o orixá pode ver a necessidade daquele devoto, oferecer Ogum, oferecer guru, né, que é chamado de deburu aqui no Brasil, oferecer a pipoca guru para Ogum, simbolizando aquela dificuldade de conseguir um emprego em coisas boas, em positivo, para que de fato a pessoa consiga um emprego na sua vida, tá? Bia Nogueira pergunta, mas a comida é ariada como axé ou oferecido como arriada? Lembrei de areia. Que vou explicar também, que não está na pauta. Então, você pode oferecer como etutu. O que é etutu? Etutu é presente, é colocar para o orixá, ofertar o orixá. A palavra ebó não significa em solo iorubá e retirar negatividade, retirar coisa ruim. A tradução de ebó, na verdade, é sacrifício. É você sacrificar. Você cortar um animal e oferecer para esse orixá, o nome disso é ebó, porque você está sacrificando uma vida para esse orixá. Aqui no Brasil, a palavra ebó simboliza apenas tirar coisa ruim. Você pode fazer um ebó para prosperidade, é um sacrifício, cortou uma galinha para uma prosperidade, um cabrito, enfim, pedindo a prosperidade na sua vida. Então você pode fazer um ebó para o Baluayê, ebó porque vai ter sacrifício animal, e oferecer esse ecuru pupá, acarajé, ou a comida que ele pedir. Não é que ele não possa comer a pipoca. Sim, ele pode. Mas o que eu quero explicar para vocês é que a pipoca não é o principal, como é aqui no Brasil, né? Se você cultuar o Baluayê sem pipoca, você não está cultuando o Baluayê, certo? Na África, não. Na África, a pipoca meio que assim, é usado só quando pede para essa finalidade que eu expliquei para vocês. A gente acredita que a nossa varinha mágica, né, a fada não tem a varinha de condão, o mágico ele não tem a varinha dele. A gente acredita que a nossa varinha são os elementos que a gente manipula o axé, a gente manipula a força e tem o seu significado, o porquê da pipoca, o porquê do ecuru, o porquê do ebô, que é a canjica, ebô funfum é a canjica. Então a gente não oferece aleatoriamente aos orixás determinada comida. Ah, por que você oferece canjica para Oxalá?
Ah, não sei, porque eu aprendi com o meu ancestral que passou pro outro, porque significa paz, mas não é somente isso. Tem o porquê da canjica, tem o porquê do ecuru, tem o porquê do acarajé, e isso eu ensino nos meus cursos, os cursos que eu ministro, geralmente um por mês, ou mês sim, ou mês não, eu tiro um domingo para ensinar profundamente aos devotos dos orixás um conhecimento mais profundo ainda, certo? Então a questão da pipoca está explicada. Mais à frente eu vou falar um pouco mais. Está anotado aqui, cadê? Não estou achando. Enfim, sobre a pipoca. A palavra correta que se usa é guru, que significa pipoca. G-U-R-U-R-U. Guru, tá? E não deburu, como é falado aqui no Brasil. Porque eu até entendo, a nossa religião é uma religião de telefone sem fio. Eu falo uma palavra hoje para você, você fala uma outra amanhã para o seu filho, que fala uma outra por outro, e assim vai passando. Agora imagina isso ao longo de 500 anos, né? Muita coisa muda, muitas palavras mudam, muita coisa foge da fonte, né? Foge daquilo que foi um dia. E eu acho que o Ifá, o Orixá, a religião tradicional iorubá surge no Brasil exatamente para isso, para ajudar a resgatar da África, já que é uma religião nigeriana, a resgatar aquele conhecimento que foi perdido há muitos anos atrás, certo? Então é para aqui que eu estou aqui hoje. Para aqui que eu estou aqui hoje, né? Para passar para vocês esse conhecimento. Não adianta eu ir para a África, eu estudar, eu aprender e guardar esse conhecimento só para mim. Isso seria muito egoísmo da minha parte. Já que eu tenho o privilégio de poder ir para a África, de estudar, o Orixá me guiou para esse caminho, eu não vou ser mais um para guardar esse meu conteúdo na minha gaveta e deixar lá guardado. Nossa religião é oral, ela tem que ser passada. Então eu faço esse trabalho através das lives, através dos meus cursos, certo? Então, vamos lá. Se eu perguntar para vocês quem é o Omolu, você vai saber me responder? Ó, um pequeno teste para vocês. Qual a diferença de Omolu para Obaluayê e Nanã? Quero ver se vocês vão saber me responder. Ó. Uma prova ao vivo. Vamos lá, quero saber aqueles alunos nota 10 que estão acompanhando aqui todas as quintas-feiras a nossa live. Qual é a diferença? Omolu, Obaluayê e Nanã na África. Ah, irmãs de fé, eu sei. Cadê? Escreve aí que eu quero ler. Pessoal, vocês são demais. É um prazer ministrar essa aula aqui para vocês. Oxe nada, ô Tavin. Para mostrar que é um bom aluno, você vai ter que responder, ó. Para saber que prestou atenção na aula. Irmãs de fé significa filha do Senhor. Ah, filha, falou certo. O Molu é Nanã, exatamente, viu? Como vocês são inteligentes. Isso. Diferente do que cultuamos. É diferente, mas não significa que é errado, entendeu? A gente respeita a crença, a fé. Ah, babá, eu sou iniciada para Nanã, então o senhor quer dizer que... Ah, babá, eu sou iniciada para Omolu, então quer dizer que eu sou iniciada para Nanã? Não, você tem que seguir com a sua fé. A não ser se você for para a África, vai se iniciar novamente, ali eles vão te falar, olha, o Omolu é um orixá feminino, eu estou te iniciando para um orixá feminino, idoso, que tem essas virtudes, essa questão que é um assunto para uma outra live. O Omolu anciã, exatamente. Ó, parabéns, Luísa, vocês estão prestando atenção. Lídia, Obaluayê é o nome que foi dado a Sapanã aqui na Terra. Omolu é filha de Olodumare, exatamente, Nanã. Perfeito, olha. Vocês são maravilhosos. Fefe colocou em Biocutá, existe um orixá feminino chamado de Omolu Buruku, exatamente, que seria Nanã Buruku, Buruque, que se chama aqui no Brasil, Nanã Buruku, Omolu Buruku, viu? E é um orixá feminino, Omolu Buruku. Eu tô amando, primeira vez aqui, que maravilha, Adriana, muito bom ler isso, hein? Jonathan coloca, e para quem é feito no Candomblé aqui no Brasil, alguns ensinamentos são um pouco diferentes. Exatamente, por isso que eu falei no início da live, sobre o respeito, de respeitar a fé do outro, porque se funcionou uma vida inteira para o próximo, e então agora chega uma pessoa, isso tá errado. Não, não é assim que funciona.
entendeu? Até porque a gente acredita que orixás são seres evoluídos e inteligentes, tá? Às vezes a gente tem uma impressão assim de estar cultuando forças que não são inteligentes. Por exemplo, você chega para Oxum, vamos supor, você chega para Logum Edé, aqui no Candomblé. Você quer queimar um filho de santo que te trouxe muito problema e se afastou da casa. O Ibá, o Logum Edé desse seu filho de santo, está no seu templo. Você pensa o quê? Eu vou queimar meu filho de santo. Vou preparar um molocum, vou oferecer um molocum queimado, vou colocar ovo podre, vou colocar o quê? Coisas que o Logum Edé não gosta, fruta podre. Vou chegar na frente do Logum Edé e vou falar: aqui, meu pai, um homolocum estragado, um ovo podre, fruta estragada que o seu filho fulano de tal ofereceu pra você. E bota no pé de Logum Edé. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham que Logum Edé é burro? Logum Edé é um orixá, uma força da natureza que tá lá no céu. Não tá vendo que é você que tá com o coração sujo, queimando o seu próprio filho? E você mesmo que tá oferecendo comida ruim, estragada? Por isso que eu falo, às vezes a cabeça do brasileiro é achar que o orixá é burro. Não somente orixá não, isso acontece com Exu Catiço, com Pombogira, com várias outras divindades. As divindades, pessoal, são seres inteligentes. Então, você quer queimar um filho de santo oferecendo comida podre, não é assim que funciona. Tá ok? O orixá tá vendo, tá enxergando o seu coração, tá enxergando que não é o seu filho que tá fazendo isso. O seu filho se afastou da casa de santo, o orixá sabe o motivo, enfim, tá? E, enfim, tá vendo que não é ele que tá oferecendo essa comida podre. Certo? Jonathan, verdade, botou coração. Mojubá, boa noite, Simone Cassiacarro. Bem, querida. Narciso, show. Mas não é verdade, pessoal. Essa é a realidade no Candomblé e não faz sentido. Isso não existe. Uma vez eu comentei sobre isso com umas anciãs lá na Nigéria. Conversei com elas e, é verdade isso, aquilo, se eu fizer isso e aquilo. Elas caíram na gargalhada, elas debocharam muito. Riram muito. Marco, fala da diferença sobre o Obaloaê e o Omolu. Olha, já falei, hein? A live vai ficar gravada e depois você assiste. Também, vivo dizendo isso. Até parece que o orixá é besta, né, Cleidson? Oxe. Exatamente, pessoal. Boa noite, querido Luiz Felipe. Seja bem-vindos. Seja bem-vindo. Então, orixá não é besta não, gente. Vamos parar de tratar o orixá como se fosse ser burro, né? Como se a gente fosse muito inteligente e eles sabem de nada. É o contrário. Eles sabem do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, daquilo que passa do nosso coração, aquilo que passa no coração do próximo. Então, essa questão dentro do culto tradicional não existe. Eu acredito que o candomblé, se você parar para raciocinar, você vê que isso também não faz sentido, certo? Babá e Fatulu quebrando tabus. Babá e Fatulu trazendo verdades. Eu sou do Rio de Janeiro, tá assim. Vamos lá, pessoal. Temos muito conhecimento. Nosso horário já chegou na metade. É 1 hora de live. Já expliquei sobre Omolu. Eu tenho que ir riscando aqui, senão eu me perco. Obaloaê, alalá. Já expliquei sobre Xangô e a sua relação com Obaloaê. Já expliquei sobre a pipoca, né? Então, pessoal, eu despertei a curiosidade de vocês no início da live, falando que na Nigéria é diferente. O festival de Obaloaê não é em agosto, né? Que aqui no Brasil a gente cultua o Obaloaê em agosto. O grande festival do Obaloaê, desculpa. O grande festival de Obaloaê é em agosto. Certo? Nesse mês de agosto. Na África não é agosto. Na África, o grande festival de Obaloaê é em janeiro. E eu falo e eu explico por quê. As minhas respostas, as minhas anotações aqui, elas têm embasamento. Mas por que, babá, é em janeiro? Se eu te perguntar por que em agosto, será que você saberia me responder por que o Obaloaê no Brasil é cultuado em agosto? Eu particularmente não tenho essa resposta, eu não sei. Mas eu sei que em janeiro o Obaloaê é cultuado porque é uma época de seca. É uma época onde o sol é muito forte e a terra na Nigéria, na África, ali naquele período, é uma terra muito seca.
propiciando ao desenvolvimento de o quê? De doenças, de grandes epidemias e cultuando o Obaluayê em janeiro a fim de garantir que não tenha doença, não tenha nenhum tipo de morte dentre seus parentescos, pessoas que amam, enfim, a fim de garantir que nesse período de seca, nesse período de calor, a doença não propague. A gente acredita que o Obaluayê, né, ele passa pela cidade varrendo, limpando toda a doença, toda a negatividade, tudo de ruim, trazendo proteção para que a doença não entre na casa dos seus devotos, certo? Runtó, underline Beto, olha, sincretismo, São Roque, dia 16 de agosto. Maravilha, obrigado, agora eu aprendi, tá vendo? Marcos também colocou agosto por causa do sincretismo com São Roque. Bacana, pessoal. Eu não sabia, nem sei quem é São Roque. Maravilha. Tá vendo? Vamos lá. Enquanto aqui no Brasil, mês de agosto é todo devotado. O Obaluayê na Nigéria, geralmente o festival acontece em janeiro, porque é o momento mais quente, mais seco do ano, fazendo com que as epidemias se propaguem mais. O Elegum Obaluayê sai nas ruas para afastar todas as doenças da comunidade. O Elegum é aquela pessoa que tem o transe, que recebe o Obaluayê. Inclusive é uma foto que está no meu feed, quando acabar a live vão lá dar uma olhada, tem o Elegum, uma pessoa em transe com o Obaluayê, que ela sai em disparada pelas ruas da cidade, a fim de garantir que esteja livrando de Arun. Quem é Arun? Arun é um grande Adiogun, é uma grande negatividade. Arun é a doença, o grande inimigo de Obaluayê é Arun. Obaluayê luta constantemente contra Arun para levar a Arun embora, livrar a Arun da cidade, certo? Igor colocou aqui, a festa do candomblé foram ajustadas de acordo com o calendário católico. É verdade. Tá vendo? O que seria Babai Fatolu sem os alunos também para essa troca de conhecimento? Maravilha, né, pessoal? Riscar aqui, esse já foi. Pessoal, vocês estão gostando da live? Vocês estão gostando do conhecimento de hoje? Faz sentido todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês no dia de hoje? Está sendo de bom aproveito para vocês? Agradeço a todo o carinho de vocês. Joselino, que é do Obaluayê. O cristianismo influenciou muito sobre esses conceitos errôneos aqui no Brasil. A live vai ficar salva? Vai sim, Marilene, com certeza. Toda live fica salva aqui no IGTV, tá? Lídia Raiz, sim, a didática é boa. Obrigado, querida. A Babi botou gritando aqui. Fala sobre a relação de Obaluayê e Xaxará. Ah, sim, claro, não teria como não falar, tá aqui na pauta. A gente vai falar mais à frente. Xaxará. Aproveitoso, Isaac, obrigado. Então, pessoal, sim, ó, bastante gente botou sim, estou amando muito, bom, demais. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Então, tô no caminho certo, então posso continuar a live aqui. O porquê do Olubajé, né? A grande festa Olubajé, vamos chegar nesse assunto. Existia, em tempos antigos, uma tradição de oferecer ao Obaluayê e aos membros da cidade um banquete, onde cada um trazia um prato de comida para que fosse comemorado o fim da seca, o fim das febres, das epidemias trazida pelo calor. Aqui no Brasil, transformou-se no Olubajé essa tradição. Existe no festival de Obaluayê, onde o povoado, cada um prepara uma comida, todos se unem e ali cultuam os orixás. É como se eu fosse assim, vou fazer uma festa aqui na minha casa. Eu chamo o vizinho, e chamo outro vizinho, chamo um amigo, chamo um colega. Cada um prepara um alimento, todos se reúnem em um templo específico e ali a gente cultua a saúde, que todos venceram a epidemia, que todos venceram a seca, a dificuldade. É a forma de celebrar, onde aqui no Brasil se tornou o Olubajé em agosto,
certo? Ficou claro, pessoal, essa questão do tradicional Yorubá? Riscado. Vamos agora para um conhecimento onde que pode chocar muitos de vocês se estão assistindo a primeira vez, pode chocar muitos de vocês que ouviram também a primeira vez a relação das palhas, palha da costa, com o Obaluayê, com esse orixá maravilhoso. E meu café aqui esfriou. Deixa eu tomar um cafezinho. Viviane, claríssimo, que bom. Então, pessoal, em área iorubá, orixá Obaluayê não se veste com palhas, tá? Essa questão de palhas é somente aqui no Brasil. Uniram os cultos de Obaluayê com Vodum, uniram o culto de Obaluayê com Vodum Ajunsum, que é quem usa as palhas, tá? Inclusive, em Yorubá, existe uma divindade chamada Akogun, que é todo coberto com palha. Akogun é o orixá do feitiço, é o orixá da magia, é o orixá, às vezes, até para fazer feitiços, enfim, é usado esse orixá. Um orixá muito famoso e conhecido em Abeokutá. Mas no culto de Obaluayê, não se usa palhas. Vocês podem ver em vídeos da Nigéria, em vídeos do Elegum saindo pela cidade, não tem um simbolismo com a palha, não é comum ver palha. Palha é comum você ver em outro estado, em outra cidade, em outro país, no Benin, em outra religião, religião dos Voduns, onde vocês podem ver a Junsum, sim, usando palha. E a Junsum não é Obaluayê, são divindades distintas, tá? Azê não tem ligação com Obaluayê, tá ok? Azê não tem ligação com Obaluayê no culto tradicional iorubá. Então vocês nunca vão ver um Obaluayê em transe, um Obaluayê em terra com Azê, certo? A Kogun, ele sim usa palha, exatamente. É uma outra divindade. Essa divindade não chegou no Brasil, assim como é Beorum, Oluori e outras forças que não é conhecida aqui no Brasil, tá? Ou até chegou, mas ficou lá no passado. Não seguiu à frente com esse conhecimento. Aí, ó, que vocês perguntaram do Xaxará, chegou agora o conhecimento do Xaxará. O Xaxará, usado por Obaluayê, aqui no Brasil, não é uma insígnia, e sim a Ibale. Ibale, uma espécie de vassoura. Que aqui no Brasil é comum vocês verem como o Xaxará é de Obaluayê. Mas beleza, o que significa? Ninguém sabe. Na África, o simbolismo é de uma vassoura, tá? A fim de assegurar que está varrendo da cidade todo o mal, toda a negatividade, toda a doença. É uma espécie de vassoura feita com palhas ou com aquele sabugo do mariô, a folha do dendezeiro, né? Aquela membrana que tira, junta várias fibras dessas e faz uma vassoura iorubá chamada de bale, tá? Que é usado para afastar as doenças e a negatividade. E outra questão, pessoal, não existe o simbolismo de varrer o cemitério ou as almas do cemitério. Aqui no Brasil isso simboliza varrendo o cemitério, varrendo as almas do cemitério. Outro conhecimento para vocês, dentro do culto iorubá, não tem ligação Obaluayê, nem divindade nenhuma, com o cemitério. Ibale não é o cemitério? Não, na Nigéria, na África, não existe cemitério. O cemitério não é da cultura deles, é da nossa cultura aqui do Ocidente, é da nossa cultura aqui no Brasil, tá? Aqui tem cemitério, na África não tem. Mas quando a pessoa morre, enterra onde? No quintal de casa, ou se for sacerdote, dentro de casa mesmo para ser cultuado. Na casa do meu sacerdote, eu não sabia desse conhecimento. Na verdade, eu tinha ouvido falar, mas nunca vi presencial. Quando eu cheguei na África, no quarto de orixá tinha 2 buraquinhos. Eu pensei que ali estava cultuando Yaunilé, Yalé, alguma divindade da terra. Aí eu perguntei pro babá, por que 2 buracos? Porque
eu não entendi. Aí ele, um é meu pai, outro é minha mãe. Babá, Yami. Meu pai e minha mãe que estão enterrados ali. E na direção da cabeça da pessoa, a pessoa está enterrada, né? Na direção da cabeça, terra, terra, terra e um buraco assim. Ao redor é só piso, normalmente. Deixa um buraco em contato diretamente com a terra. Naquele buraco ali, faz sacrifício, oferece o bi. E na Nigéria é feito assim. Mas por quê? Porque eles foram sacerdotes. Pessoas do bem, pessoas que ajudaram. Então é uma forma de eternizar aquele ancestral, tá? Ou seja, não tem cemitério na Nigéria. Não tem essa questão que o Obaluayê é do cemitério. Na África isso não existe, somente aqui no Brasil, tá ok? E o simbolismo do Xaxará é exatamente isso. Para varrer o mal, varrer a doença, varrer Aaron, tá? Lícia, espetacular. Ah, obrigado, querida. Luísa, epa, babai, gungum, babai, epa. Certo, pessoal? Da mesma forma se estende para Oiá. A minha Oiá é a Oiá do cemitério. Tá, cemitério aqui do Brasil, porque na África não tem. Nem existe Oiá e Balé, tá? Na África não existe. Certo? Não existe o Obaluayê da porta do cemitério, que varre a porta do cemitério. Isso não existe lá, somente aqui no Brasil mesmo. Para a comunidade os devotos de Obaluayê, ele é um orixá chamado para ajudar em todos os problemas que alguém possa ter, que não só ajuda com doenças, mas que pode ajudar os devotos em todas as coisas. Então essa questão aqui de Obaluayê só é cultuado quando alguém está doente. Não somente. Assim como não somente Ogum só é cultuado quando alguém precisa de emprego, Oxum é cultuado somente quando alguém precisa de amor, tá? Não somente. Os devotos de Obaluayê geralmente são iniciados somente para aquele orixá, e Obaluayê é o Deus primordial deles. É o Obaluayê que traz a comida, que traz a saúde, que traz o emprego. Então é comum, sim, oferecer cultos ao Obaluayê, pedindo pela saúde, pedindo por um bom emprego, pedindo pelo crescimento da vida, tá? Então é bom deixar isso bem claro, pessoal. O Obaluayê não é somente cultuado para a saúde, não. É para emprego, é para amor, é para felicidade, é para equilíbrio na vida, é para sucesso, é para tudo. É porque diferente aqui no Brasil, por exemplo, se na Nigéria é uma família devota de Obaluayê, eles vão especificamente cultuar aquele orixá para tudo na vida deles. Tá? Vamos lá. Conhecimento, próximo aqui. Ah, tá. Aqui no Brasil é visto o Obaluayê. Ele foi um homem muito doente, que os cachorros lambiam suas feridas, ou se esconde atrás do azê porque ele era muito feio e todo empelotado. Isso não existe na África, tá? Segundo muitos sacerdotes iorubais, o Obaluayê nunca foi um homem doente. E por sua ótima saúde, que ele ajudou a curar as pessoas. Esta lenda de corpo cheio de feridas não existe para o povo iorubá, tá? É bom deixar bem claro, pessoal. Boa noite, Arielle, tudo bem? Boa noite, Dinda, Joelma, online. Boa noite. É bom deixar bem claro, pessoal, que na religião tradicional iorubá, Isese Lagbá, o nome da religião, Isese Lagbá, é o orixá que é cultuado na África, não é Umbanda, não é Candomblé, é Isese Lagbá. A gente não acredita que o Obaluayê é um orixá que quando foi gente, foi muito doente ou tinha muitas doenças na pele. A gente não acredita isso, tá? Pelo contrário, foi um homem muito saudável. Por ele ser saudável, nunca caiu doente, sempre com muita força, muita disposição, muita axé. As pessoas procuravam ele para que ele doasse um pouco do seu axé de saúde e vida longa, tá? Marco colocou aqui, as feridas também vêm do sincretismo do São Roque. Tem um corpo com feridas. Exatamente. Exatamente. Luísa, o Obaluayê é lindo. É um orixá lindo, muito bonito. Lima, como pode isso mudar uma realidade de cultuar os orixás? Não poderia. Então, Lima, mas não é nem por mal, sabe? A nossa religião é uma religião sem fio. Imagina isso calculado há 500 anos por todos os devotos, todas as casas.
Infelizmente isso acontece. Também é uma forma de manter a religião dos orixás vivo. E isso não significa, digamos assim, que é prejudicial a ninguém, as pessoas. Porque, de certa forma, o orixá, a gente acredita que são forças inteligentes, tá? Lícia, aqui ele foi abandonado por Nanã e Oxum o adotou. Olha, isso tá aqui no script, mais à frente a gente vai chegar nessa parte, tá? Outra questão, pessoal, na visão iorubá, ele não é o deus da morte, assim como não é o deus do cemitério. Ao contrário disso, algumas pessoas acreditam que o Obaloaiê é o deus da morte. Não, ele não tem a ver com a morte. Ele é o orixá da vida, é o orixá da saúde. É aquele orixá que ele é cultuado para poder tirar a pessoa da morte. Então ele não é da morte. Se ele tira a pessoa da morte e leva a pessoa para a saúde, ele é o orixá da saúde. Ele é o orixá que ele luta contra Iku. Quem é Iku? Iku é a morte. Ele é aquele que, quando bem cultuado, ele tem a força de trazer vida, trazer saúde e assim vencer a morte, vencer Iku e varrendo ela para bem longe. Então a gente não acredita que o Obaloaiê é o orixá da morte, tá ok? O Obaloaiê é o orixá da vida, certo? Não existe orixá da morte no culto tradicional iorubá, e sim da vida. O orixá é vida. Ah, mas Egungun, dizem que Egungun é cultuando Egungun, tu cultuando a morte. Não, Egungun é vida também. É o seu ancestral que está vivo lá no céu, então é vida. A morte, na verdade, se resume somente em Iku, que é um Adiogun, é uma negatividade, é contra o axé do ser humano, é aquela que vem para buscar a vida do ser humano, tá? Somente ela. Os orixás, todos eles, Egungun, inclusive, são vidas, tá? O orixá é vida. Ivonildo, no meu axé, ele é o orixá da vida, pois ele é que traz vida da terra. Exatamente, essa questão, ele é que traz a vida da terra. O Molu é terra, né? É força da terra, aquela que planta uma semente, aquela semente brota e nasce e dá frutos. Isso não é vida? Então como simboliza a morte? Não é morte não, tá? É bom deixar isso bem claro no culto tradicional iorubá daquilo que eu sigo na minha casa hoje, certo? Então explicado. Ok. Cemitério não existe na África. Já expliquei isso também. Vamos falar um pouco agora sobre Jagun. Sobre Jagun. Jagun foi uma das perguntas mais fortes aqui nos stories, no box de perguntas, tá? É dito aqui no Brasil que Jagun é uma qualidade ou até mesmo um orixá diferente. Mas não. Jagun é um título de Obaloaiê que significa guerreiro, tá? Já que ele luta contra Arun, contra Iku, luta contra os adioguns da doença, luta contra a negatividade. Babá, o que é Arun? Que palavra é essa? O que é Arun? O que é Iku que o senhor falou aí? Eu não conheço essa palavra, Arun, Iku. Arun, pessoal, significa doença, tá? Iku significa a morte. Então, a gente acredita que Obaloaiê, ele é um grande guerreiro que guerreia sempre para salvar a vida de seus devotos contra Arun, doença, contra Iku, que é a morte, certo? Então ele recebeu o título de Jagun, o guerreiro, tá ok? E é um só. Somente um título, mas na verdade ele é o Obaloaiê. É qualidade? Não é qualidade, é títulos, é nome. Você pode receber diversos títulos na sua vida, tá? Ó, já tá chegando no fim da nossa live. Vamos estourar o horário mais uma vez, mas isso é um prazer imenso para mim. Ficou claro, pessoal, essa questão de Jagun simbolizar, o nome é guerreiro, e não é visto como uma qualidade, sim título, por ele lutar contra a doença, lutar contra a morte? Espero que tenha ficado bem claro. Nossa, várias mensagens aqui, estava parado. Boa noite, eu aprendi que assentamento de Omolu não fica junto ao assentamento de Xangô, por serem os extremos. Claro que não, não tem problema nenhum. Eles foram amigos, foram parceiros aqui na Terra.
e são orixás, então são totalmente positividade. Não existe briga lá no Orum, não existe briga no céu. Então pode ficar coladinho, um ali do lado do outro, que não vai causar problema nenhum. Por isso que eu falei no início da live, a questão de Obaluayê ser rei, ficou um certo período no trono de Xangô, e não existe essa questão de briga. Depois só assistir o início da live, tá? Cultuar o orixá de maneira errada pode trazer prejuízo para a pessoa? Vitória pergunta. Olha, Vitória, eu não acredito que o orixá possa prejudicar a vida de ninguém. Para mim, o orixá é luz, é amor, é positividade, são forças da natureza que vivem no céu, que vivem ainda aqui na Terra para manter o equilíbrio do mundo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que uma pessoa, sim, sem conhecimento, ela pode prejudicar muito a vida do próximo, tá? Mas através dos orixás, não. Eu não acredito que o orixá possa queimar ou fazer feitiço, enfim, para a vida de alguém. Certo? Vamos lá, pessoal. Voltar aqui para o nosso foco. Obaluayê também é chamado de Ilebonan, terra quente. Vemos seu culto ligado ao sol, a terra e o fogo. Ou seja, Obaluayê não é somente o deus da terra. A gente acredita no modo tradicional iorubá, na África, na Nigéria, que o Obaluayê também é o orixá do fogo, também é o orixá do sol, é o orixá do calor, tá? Nobre saber, obrigada pela resposta e conhecimento. Imagina, é um prazer. Viu, pessoal? Então, Obaluayê não é somente um orixá da terra, é do fogo, é do sol também. Vamos seguir aqui, próximo conhecimento. Alguma pessoa perguntou se na África... São 22 horas. Obrigado, Siri, por me avisar. Próximo conhecimento. O culto de Obaluayê não é restrito apenas para homens. Mulheres também cultuam esse orixá. Uma pessoa perguntou para mim, Babá, na África mulheres também podem cultuar Obaluayê? Sim, existem famílias que mulheres são iniciadas e cultuam, certo? O oráculo usado para comunicação com Obaluayê é o Obi. Tá? O Obi é um orixá, é um oráculo usado para consulta. Como eu falo, por que eu falo isso? Na África, sacerdotisas de Obaluayê usam o Obi para se comunicar e para trabalhar também, para trazer previsões da vida de seus devotos, tá? Porque o Búzios não é assim como no Brasil, que sacerdote de orixá só usa Búzios. Na África não, é muito usado o Obi, tá? O Obi é um oráculo muito, muito, muito forte na África e é o principal oráculo de Obaluayê, correto? Assim como aqui no Brasil, existe o Idoshu. O que é Idoshu? É o ato da iniciação, é raspar a cabeça, se iniciar, começar, digamos assim, o simbolismo de uma vida do zero para esse orixá. Então, na África também se raspa, se inicia para o Molu. Não existe esse mito que o Molu não se inicia, certo? Vamos lá, pessoal, próximo conhecimento. Nossa live está chegando ao fim. Aqui no Brasil, dedicam a ele às segundas-feiras. Porém, no calendário iorubá, o dia de adoração a Obaluayê é no mesmo dia de adoração a Xangô, orixá Xangô, o Ossé Xangô, o dia que cultua Xangô, por sua estreita ligação com este orixá. Aí a gente pode perceber que na África, de fato, não existe essa questão de briga de Xangô com o Obaluayê, porque o Obaluayê na África é cultuado no dia principal que se cultua Xangô. Para quem não conhece, na África, em vez de 7 dias na semana, como é aqui no Brasil, são 4 dias. E cada dia se cultua um orixá específico. E o dia que se cultua o Obaluayê é o dia que cultua Xangô, tá? Os dois são reis. Como eu expliquei, a saudação na África de Obaluayê é Cabecio Obaluayê, tá? Cleberson, a live vai ficar no IGTV? Vai sim, todas as lives elas ficam gravadas. Certo, pessoal? Vamos lá, conhecimento
É o próximo conhecimento. Aqui no Brasil é usada a saudação a Totô. Acabei de falar sobre a saudação Cabiecil, né? É usado a Totô, que basicamente significa silêncio. Isso se dá a tempos remotos, onde durante o período de seca as pessoas faziam votos de não conversarem e não saírem de casa enquanto ele limpava a cidade. Digamos assim, seria o que a gente viveu há pouco tempo, né? De ficar recluso, o que a gente chama de quarentena. Simbolizava o ato da pessoa ficar dentro de casa e voto de silêncio, a fim de garantir que a sua vida, que a saúde dos seus se perpetuassem, para que todos ficassem vivos vencendo a epidemia. Porque em tempos remotos, a África, até hoje em dia, né, sofre surtos de epidemias, assim como a epidemia da malária. Eu, quando estive na Nigéria, eu fui picado por esse mosquito e não existe vacina. Muita gente pergunta, ué, Babá, o senhor não tomou vacina para ir para a África? Assim como a dengue, não existe vacina para a malária. E o período que eu estive lá, a cidade que eu fiquei, em Obomoshó, tava tendo um grande surto epidêmico de malária. Tava todo mundo pegando malária. Os meninos começaram a cair doentes. Malária é um mosquitinho igual a dengue. E eu fui contaminado pela malária, né? Mas graças a Deus me recuperei, cheguei no Brasil, fui parar na Fiocruz, fiquei numa bolha internado 15 dias, sobrevivi, estou aqui hoje com muita saúde. Tudo tem um porquê, se eu passei por aquilo, eu entendo hoje o porquê de eu ter vivido, de eu ter sofrido aquilo, de chegar no Brasil, ficar recluso novamente, digamos assim, né? Serviu para me reiniciar. E agradeço o Orixá por tudo que eu passei. E é isso, na África sofre sim, até hoje com epidemias, tá? E o Orixá, digamos assim, é a vacina, a natureza é a vacina, é a força que as pessoas, a fé de se manterem de pé, se manterem vivos. Certo, pessoal? Vamos lá, próximo conhecimento. Não, eu nem parei de ler, eu parei na metade aqui. Totô, que basicamente significa silêncio. Isso se dá a tempos remotos, onde durante o período da seca as pessoas faziam votos de não conversarem e não saírem de casa enquanto ele limpava a cidade. Perfeito. Vamos lá. Próximo conhecimento. Dizem que o Obaluayê era um vodum do povo Fon, ou Jeje, do Benin, e foi incorporado no culto de orixá. Mas não, o Obaluayê, ele é um orixá iorubá. Por quê? Na África existe a região, né, o país, o Benin, onde não cultua orixá, e sim lá é cultuado vodum, que é muito parecido com os orixás, tá? E algumas pessoas falam, o Obaluayê, na verdade, veio do Benin para o culto da Nigéria, para o culto dos Yorubás, mas não, tá? É bom deixar claro que o Obaluayê, ele é um orixá, ele é Yorubá e não migrou de outro culto, tá certo? Sapatá, Ajunsum, Azauane são voduns, são lá como eu acabei de explicar, né? Do pessoal do Benin. E não qualidade de Obaluayê, certo? Algumas pessoas falam, ele é iniciado do Obaluayê, Ajunsum, Azauane ou Sapatá. Não. Até porque eu expliquei que dentro do culto tradicional iorubá não existe essa questão de qualidade. É iniciado para um orixá e um orixá só, ponto. Oxum é Oxum. Desculpa. Obaluayê é Obaluayê. Cláudia, este é um assunto de muitas dúvidas. Pode fazer suas dúvidas. Esse é um assunto de muitas dúvidas. Tá. Pode colocar suas perguntas aí, que o que eu puder eu vou estar respondendo, tá? A fim de assegurar que a minha verdade, como eu expliquei no início da live, não é uma verdade absoluta. Se a forma que você cultua as divindades hoje funciona muito bem para você, te ajuda a ser uma pessoa melhor na vida, continua, isto não é errado, certo? Então, pessoal, voltando ao assunto, o Obaluayê não tem qualidades, é o Obaluayê e ponto, certo? Vamos lá, próximo conhecimento. Chamam de Babá Olodê, o pai que é cultuado do lado de fora, tá? Às vezes é comum chamar o Obaluayê de
Olodê. Olodê. Por quê? Significa que é cultuado do lado de fora. Mas não por ser negativo. O orixá nunca é negativo na nossa vida. O orixá é positivo. Pode sim, sem problema nenhum, ser cultuado do lado de dentro da sua casa. É chamado de Olodê, cultuado do lado de fora, porque geralmente, assim como o Exu, o Obaluayê fica no início, na entrada das cidades, a fim de assegurar que a doença não vai entrar, porque o Arum, né, a doença, ao tentar entrar na cidade, a se deparar com o Obaluayê logo na entrada, na porta da cidade, o Arum vai embora. É uma forma de afastar a doença, tá? Então, assim como o Exu, que é comum ver na entrada das cidades, também existe o Obaluayê. E isso acaba tendo uma confusão. As pessoas às vezes se confundem chamando o Obaluayê de Exu, ou achando que o Obaluayê é Exu, ou um caminho de Exu, enfim. Não, Exu é Exu, Obaluayê é Obaluayê, são forças distintas, e as duas moram na entrada da cidade, certo? Pessoal, não é bom falar a palavra Sapanã, chamar o orixá de Sapanã, porque a tradução dessa palavra significa varíola, certo? Para não chamar essa doença para dentro de casa, a gente não fala essa palavra que eu acabei de falar. A gente fala Obaluayê, a gente chama de Olodê, tá? Pessoal, vamos interagir. Ele pode ficar trancado para fora de casa. Sim, pode ficar do lado de fora. Trancado, não tem por que ficar trancado. Pode ficar dentro de casa, pode ficar fora de casa. Porque na cidade, geralmente, é no início, a fim de assegurar que aquilo não vai entrar para a cidade. Certo? E aí, pessoal, vocês estão gostando da aula de hoje? Não, Gleidson, não é filho de Nanã. Tá? E são orixás distintos. Ricardo pergunta, qual é a doutrina que você segue? Religião tradicional iorubá. Assiste a live do início, porque tem muito conhecimento bom no início, tá? Ellen tá amando. Que bom, Ellen. Fico muito feliz. Luzia, sim. Simone Cachacarro, axé. Eleusia, muito. Fico muito feliz, pessoal. Vamos seguir aqui com o nosso conhecimento. Onde que eu parei? Nem todas as doenças têm a ver com ele. A gente pode ver como catapora, varíola e todas as doenças infecciosas de pele que causam muita febre, tá? Então, se é doença de pele ou doença que causa muita febre, tem, de fato, a gente cultua esse orixá para livrar a pessoa de doenças de pele, doenças que causam muita febre. Então, a fim de assegurar que a pessoa tenha vida longa com saúde, que a pele, o corpo da pessoa não adoeça, tá certo? Uma questão aqui interessante. Alguns devotos, pessoal, algumas famílias da Nigéria acreditam que o Obaluayê, além de ser rei, ele foi caçador. O Obaluayê foi caçador? Na África, sim, ele foi um Odé. Odé, quando eu falo Odé, eu estou falando caçador. O Obaluayê, ele foi um caçador. Por esse motivo, é comum ver uma lança em seu ojubó, uma lança em seu assentamento, trazendo referências à caça, tá? Isso é bom explicar. Algumas famílias acreditam que o Obaluayê, ele foi caçador. Simone Cassiacarro, live maravilhosa. Que bom, bom. Vamos lá, pessoal. Tem muito conhecimento ainda pela frente. Nosso horário já está estourado. A tradicional cuscuzeira, onde é feito o seu ojubó, não é vista em minhas pesquisas. Eu já encontrei alguns assentamentos em formas distintas, dependendo de cidade para cidade. Mas a cuscuzeira eu só vi aqui no Brasil, tá? Não vi nenhuma família da Nigéria, ao qual eu tive a oportunidade de estudar e de conhecer. Não vi nada relacionado à cuscuzeira, tá? Isso é muito comum aqui no Brasil. Na África, não vi. Não é que não exista. Pode existir, só que eu não presenciei, eu não vi. Existem muitas coisas nesse culto que não podemos falar. Mas cuscuzeira
Eu não vi, tá ok? É um culto muito fechado. O culto de Obaluayê é um culto mais fechado para seus devotos, pessoas iniciadas para esse orixá. E eu, como branco, como gringo na cidade deles, como pesquisador, eu não tive muito acesso ao conhecimento desse orixá. Mas, assim, o superficial que é muito profundo a nível do conhecimento aqui no Brasil, tá ok? Então, cuscuzeira não vi em solo iorubá, tá certo? Muitos propagam a ideia que existe um pacto entre Obaluayê e Xangô, onde Obaluayê não mata com varíola os devotos de Xangô e Xangô não mataria os filhos de Obaluayê com os raios, já que é muito comum raios atingirem casas em território iorubá, sendo visto como punição de Xangô. Existe uma crendice popular na África, né? As pessoas às vezes acreditam lá que quando um raio atinge uma casa, aquela casa pega fogo, enfim, porque é comum isso acontecer em temporal, quando está tendo bastante raios e trovões, é comum às vezes esse trovão atingir uma casa. Então, algumas pessoas acreditam que isso é Xangô cobrando a vida daquela pessoa, aquela pessoa estava devendo algo a Xangô, ou era uma casa de um mentiroso, uma pessoa que desonrou a palavra de Xangô. Isso algumas pessoas na África, elas acreditam. Inclusive, existe esse pacto, como eu acabei de ler, que os devotos acreditam que... existe esse pacto entre Obaluayê e Xangô de que os filhos de Obaluayê, que a força Obaluayê não, digamos, atingia com esse arum, com essa negatividade, os devotos de Xangô e vice-versa, né? Um com raio e o outro com a varíola, certo? Mas isso, pessoal, nem toda a família acredita. Zezé, no Candomblé, servir pipoca. Poxa, Zezé, você perdeu. Mas a live vai ficar gravada, depois você assiste no início, tá? Eu falei sobre a pipoca, bem profundamente, o significado e o porquê. Tá ok? Vai ficar gravado no IGTV, daqui a pouquinho você assiste. É engraçado como dois orixás tão ligados no Brasil acabou se tornando inimigos, mas não, os dois são vistos como muito próximos, amigos, parceiros, compactos, tá? Os eleguns manifestados com a força de Obaluayê se apresentam com panos vermelhos enfeitados com búzios e com elementos mágicos, com simbolismo de limpar o local, limpar a cidade, inclusive as pessoas ao qual ele abraça com essa roupa de feitiçaria, limpar de doença, tá? Então é comum você ver o elegum, quando eu falo elegum, como eu expliquei no início da live, a pessoa que está em transe com aquele orixá, vê com pano vermelho, com búzios e magias, porque ao passar na cidade, ao passar nas ruas, ao entrar na casa de algumas pessoas, ao abraçar algumas pessoas baterem a cabeça para esse orixá, a gente acredita que isso está tirando feitiçaria, está tirando doença da vida dessa pessoa. Então, se vocês verem esse pano, vocês já sabem que esse pano significa limpar a negatividade da pessoa. Geralmente é um pano vermelho com bastante búzios e magias presas, tá? Vamos lá. Alguém perguntou aqui sobre sua relação com Euá. Não encontra-se informações concretas de que Obaluayê tenha sido filho de Nanã, nem irmão de Oxumaré ou Euá. Os cultos podem interagir entre si, porém vemos mais Xangô do que qualquer outra divindade citada. Então eu ouvi assim relatos dos sacerdotes na África falando que Xangô, algumas falavam que Xangô sim era irmão de Obaluayê, tá? E não Euá ou Oxumaré, tá? Isso é bem interessante, né? Eu não sei o porquê aqui no Brasil essa briga que se tornou de Xangô com Obaluayê. Se alguém puder explicar o porquê. Como me ajudaram, né, a falar sobre a relação som-rock, né, que é dia 16, eu acho. Pessoal, é preciso compreender que o quê? Eu não tô aqui para, meu Deus, destruiu com a minha fé, acabou com a minha fé. Não.
Continua acreditando, cultuando as forças dos orixás. Os orixás são forças inteligentes que guiam a pessoa para coisas boas, para positividade, certo? Então, cultuei errado a minha vida toda. Você não cultuou errado, você cultuou a forma correta ao qual o culto candomblé cultua. É correto para o candomblé, tá? E diferente no culto da África. Não é que seja errado o culto da África, é diferente, tá? Vamos falar agora sobre um pouco o Baluayê ter sido abandonado. Alguém perguntou aqui, eu falei, calma que tá no script. Então, o Itã, que ele é abandonado ainda bebê, deixado à própria sorte para morrer, e é abandonado por Iemanjá ou por Oxum, enfim, não foi encontrado em nenhum Itã de Eris de Logum, nenhum Itã de Búzios, de Odu de Búzios, ou nenhum Itã de Ifá, nenhuma conversa com nenhum sacerdote, ninguém me afirmou esse relato de Obaluayê, quando novo, ter sido abandonado e adotado por outro orixá. Isso em solo iorubá, isso não existe. Isso não procede, tá ok? E outra questão também em relação aos caranguejos, que os caranguejos comeram a sua própria pele, trazendo feridas e cicatrizes, deixando feio. Isso também não existe em solo iorubá, tá? Isso não procede, tá ok? Ivanildo, a briga é que o povo de Candomblé só querem motivos, pois igual você falou, o orixá não tem atrito e sim humanos. Exatamente isso, viu? O orixá não tem atritos. Isso aqui eu já falei, tá ok. Poxa, pessoal, felizmente a nossa live, a aula de hoje, chega ao fim. Rodrigo perguntou, euó com caranguejo. Não existe. Mas se eu comer caranguejo, desfaz feitura. Na África, impossível você comer um caranguejo e desfazer a feitura. Você foi raspado, você foi adochado, você, enfim, fez diversos rituais internos. O orixá foi invocado dentro de você. Então não existe essa questão de desfazer feitura. Se você é iniciado uma vez, você é para a vida inteira. Você pode mudar de religião, mas você continua iniciado. Isso ninguém te tira. Tá ok? Então, existem pessoas que ficam a vida inteira sem comer caranguejo, siri, sei lá, para não ser desfeito no santo. Isso não existe, tá? A nossa live chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Para quem perdeu o início, para quem chegou no meio, no final, pessoal, não tem problema. A live ela vai ficar gravada aqui. Mais um orixá para a nossa coletânea. Se é a sua primeira vez aqui, eu já falei sobre Oxum no modo iorubá, já falei de Loguedé, já falei de Exu, já falei de Xangô, já falei de Oiá, mas quem? Muitos orixás. Estão todos salvos aqui no meu IGTV. Se você não é inscrito no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, também vai lá, se inscreve, tem bastante conhecimento, bastante vídeos lá. Ellen, fico feliz por você ter gostado, por vocês terem gostado. Marluci, parabéns, axé. Se já amava o Baluayê, agora amo em dobro. Maravilhoso, fico muito feliz em ler isso, pessoal. Comecei a assistir as lives há pouco tempo, mas estou amando. Que bom, Cláudia. Isis aqui, curso Admu Olodés, dia 12/9. Dia 12/9, pessoal. 12 é um domingo, 12 de setembro agora. Já tá quase que próximo, né? O ano tá passando voando. Dia 12, domingo, eu vou ministrar um curso onde eu falarei sobre os orixás caçadores. Ensinarei feitiços desses orixás, feitiços ao qual eles usavam na mata, a fim de garantir proteção, a fim de garantir uma boa caça, refletindo na nossa vida a caça à prosperidade, a caça da nossa luta do dia a dia, da prosperidade, do alimento, né? De colocar uma mesa farta da nossa mesa. Ensinarei comidas, formas corretas de culto, corretas não, né? Formas que cultuamos os holodés, os caçadores na África. Vou falar sobre Ogum, Loguendé. O Baluayê vai estar também na pauta, porque eu também acredito que o Baluayê, ele viveu uma parte da vida com os caçadores. Não é à toa que existe uma lança em seu assentamento, tá? E diversos outros orixás, Otim, enfim, os orixás caçadores. A gente vai fazer uma aula maravilhosa, é um domingo inteiro. Começa de manhã até o finalzinho da tarde, tá bom? E, pessoal, obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Obrigado, Vitória. Obrigado, Luísa. Obrigado a cada um de vocês aqui.
Joelma, show, não vou perder, bacana. Obrigado a todos vocês pelo carinho, por ficarem até o início, por me incentivar a toda semana estar aqui ministrando essa aula maravilhosa. Pessoal, fiquem todos com Deus, tá? A pandemia ainda não acabou, por mais que você já tenha a segunda dose, continue se cuidando, tá? Arielle Iluminado, Axé, Mojubá, obrigado, querida, pelo carinho. Tá ok, pessoal? Desejo que o Baluayê traga proteção a todos vocês nessa pandemia, que todos tenham vida longa com saúde sobre a terra. Beijo, pessoal, até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.